Semana passada, o nosso país assistiu um atentado terrível. Foi muito sofrimento, foi uma semana extremamente difícil. E a gente precisa falar um pouquinho aqui no canal sobre esse tema, sofrimento. Ele é útil? O sofrimento nos ensina alguma coisa? Será que Jesus está olhando a nossa dor? Será que os céus estão vendo tudo o que está acontecendo? Qual o propósito de tudo isso? Acompanhe o vídeo. William Shakespeare, ele tem um pensamento que traz luz para um momento como esse de tanto sofrimento. Quem nunca foi ferido, zomba de cicatrizes. Quem nunca foi ferido, zomba de cicatrizes. Ou seja, pessoas que não sofreram, pessoas que não passaram por grandes tormentas, não conseguem entender a dor da perda, a dor da morte, a dor do outro. Mas, com exceção de recém-nascidos e algumas crianças, é difícil imaginar um ser humano adulto que não tenha passado por experiência de sofrimento. Eu vou te contar uma história rapidinha de um jovem chamado Robin Graham. Ele tinha 16 anos e ele é conhecido como a pessoa mais nova de menor idade que já atravessou o mundo pelos mares, que já deu a volta ao mundo. Quando ele partiu, ele era um jovem imaturo com 16 anos. Em alto mar, ele enfrentou uma violenta tempestade marítima, ele viu o mastro em duas partes ao meio, ele também passou por um desespero muito grande ao enfrentar uma severa tromba d'água, vendo a morte ali de perto. Quando ele chegou na região de calmaria, continuou a sua viagem, até que 3 anos depois ele retorna e chega no porto de Los Angeles. Ele parte com 16 anos, volta com 19 anos. Quando ele chega no porto, ele encontra ali bandeiras do seu país, familiares, amigos, imprensa, enfim, muita gente estava ali saudando, fazendo festa pelo seu retorno, pela sua chegada. Ele mesmo testemunha que foi uma das maiores alegrias da sua vida esse retorno. E ele passou a entender que, por conta da experiência que ele teve em alto mar, ele passou a entender a importância da calma, a importância da paz de espírito, de consciência, de ter a mente tranquila. Imediatamente, com os prêmios que ganhou, com tudo que conquistou, ele comprou uma fazenda e construiu uma cabana com toras que ele mesmo serrou, rachou, cortou e construiu, e passou a morar ali. Embora ter grandes insistências de estúdios de cinema, editoras querendo publicar a sua história, ele declinou de todos os convites e propostas. O que ele queria era paz, calma, tranquilidade na sua vida. Quando a gente faz uma viagem, se tudo corre bem, a gente volta feliz porque a gente cumpriu a nossa missão. Mas tente lembrar de alguma viagem que você já fez, alguma missão que você foi cumprir, que tudo saiu errado, que você correu riscos, que você teve que passar por perigos, por ameaças reais. A volta é muito mais significativa, porque você passou por aquele drama e aí você retorna. Portanto, o sofrimento, ele é sim pedagógico. O sofrimento nos ajuda em muitas situações. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, daqueles que são chamados com um propósito. C.S. Lewis, ele diz que a dor é o megafone de Deus. A dor, ela amplifica as mensagens de Deus para a nossa vida. As coisas boas são as coisas que relaxam e muitas vezes impedem a nossa oração. São as coisas ruins que fazem com que os nossos joelhos se dobrem em oração. São as coisas ruins que fazem com que a gente reflita mais,
medite mais, se dedique mais a nos aproximarmos do Criador, a querermos ter mais comunhão com Ele, a buscarmos nele respostas, orientações e direções para a nossa vida. De fato, C.S. Lewis tem razão. O sofrimento, ele traz isso, ele modifica isso na nossa história e na nossa vida. Sobre o Robin Grant, o garoto de 16 anos, faltou eu te contar um detalhe. Quando ele passa por tudo que eu falei, quando ele chega em águas calmas, durante os 3 anos que ele fica dando a volta ao mundo, ele pensa em desistir. E ele para num porto e ele faz exatamente o que ele havia pensado. Ele pega querosene, ele joga querosene em toda a sua embarcação e ele ateia fogo. Quando ele ateia fogo, imediatamente ele se arrepende, ele corre para o barco, ele vai pegando água e ele vai apagando todo o fogo que ele mesmo estava colocando. E ele consegue. E aí ele volta para o mar para continuar a sua tarefa, a sua missão. Veja, se ele tivesse desistido por causa do sofrimento, ele jamais chegaria no porto de Los Angeles com toda a festa, com todo o reconhecimento, cumprindo o propósito da sua vida e da sua missão. Barcos são seguros quando estão nos portos. Mas não se esqueça, barcos não foram construídos para ficarem nos portos. Barcos são construídos para encarar as ondas, o mar e as tempestades. Erga as velas. Não tenha medo, não temas, porque Ele é contigo. Romanos 8, 28, eu quero repetir para você. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, inclusive as coisas que você não compreende, as coisas que você não entende, estas coisas, nas mãos de Deus, elas colaboram para todos aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como diz John Donne, quando os sinos dobram, quando eles badalam, a gente não deve perguntar por quem que eles badalam, por quem que eles dobram. Os sinos dobram por você, dobram por mim. Nós somos uma grande família nesse planeta. Somos todos irmãos. Portanto, oremos uns pelos outros. A dor, certamente ela vai existir. Por isso que o Salvador enfrentou a dor. Ele não suportou o sofrimento para nos livrar de sofrimento. Ele suportou o sofrimento para que eu e você soubéssemos e entendêssemos que é possível suportar e, no fim, termos a tão sonhada, a tão desejada e tão aguardada vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então, eu te convido. Se inscreve no canal, lembre-se, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações e novidades que estão rolando aqui pelo canal. São 2 vídeos por semana, toda terça e toda quinta. E sempre que eles são publicados, se você ativar o sininho, você recebe o aviso da novidade, do vídeo novo, do tema, do que está rolando aqui no canal. Curte, compartilha, comenta, distribui entre seus amigos, ajude a gente neste projeto a fim de que o canal possa atingir mais e mais pessoas. Valeu pela parceria, pela sua presença aqui com a gente. Deus te abençoe.